Mas eu convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos 3,13, que diz assim: Jesus subiu um monte chamando-os que quis, e eles foram para perto dele. 14. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. 15. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. 16. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro. 17. Tiago e João, filho de Zebedeu. E estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. 18. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão. E o 19 agora, e Judas, o Iscariotes, o que traiu. Amém? E essa palavra, irmãos, quando Jesus separou os 12, me chama muita atenção, porque quando Jesus separou os 12, ele não escolheu pessoas perfeitas. Ele separou 12 discípulos. E aqui eu posso lembrar com vocês alguns dos discípulos, o que eles aprontaram, como diz na nossa língua hoje. Judas, vocês já sabem, traiu Jesus por umas moedas. Pedro negou Jesus. Olha só, quem Jesus andava do lado e chamava de amigo. Tomé precisou ver para crer. É tantas coisas. E às vezes a gente começa a selecionar o nosso ciclo de amizades, querendo só pessoas que nos levam para frente do nosso lado. Mas às vezes a gente também precisa andar com Judas, a gente também precisa andar com Pedro, a gente também precisa andar com Tomé. E a palavra de Deus nos conta que Jesus selecionou 12, totalmente cheios de defeito, de erros, de acertos também. E eu fico imaginando agora, se Jesus era Jesus, por que ele escolheu pessoas erradas também? Por que muitas vezes a gente se cobra no nosso ciclo de amizades, querendo escolher a pessoa certa para andar do nosso lado? Se o próprio Jesus, eu não digo que ele errou, não, porque eu sempre converso com meu esposo que Judas precisava trair Jesus para que a palavra de Deus viesse se cumprir. Então Jesus não errou na sua escolha. Jesus, quando escolheu Judas, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus, quando escolheu Pedro, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Pedro era aquele brabão que ia andar do lado dele. Jesus sabia que todos que andaram com ele iriam fazer algo. Mas mesmo assim ele amou. Mesmo assim ele chamou de amigo. E o que mais me chama a atenção é que no decorrer desse tempo, depois que Jesus escolheu esses 12, foi que Judas vendeu Jesus por umas moedas. Só que também eu me recordo que na última Santa Ceia, Jesus, ele dividiu o pão com Judas. E quando divide pão com Judas, foi o primeiro pedaço de pão que ele deu, foi para Judas. Aquilo era um ato de amor, uma prova de amor. Mas aí você pensa comigo, mas ele não sabia que seria traído, sabia? Jesus sabe de todas as coisas. Nosso Deus, ele sabe o meu amanhã. Eu posso prometer algo para Deus hoje, mas talvez amanhã eu não consiga cumprir. Mas mesmo assim, ele me escolheu. Jesus, ele sabe o que você vai fazer amanhã, ou o que você fez ontem. Eu não sei, os pastores dessa igreja não sabem, mas o nosso Deus sabe. E mesmo assim, volta a dizer, ele te escolheu. Ele sabia das tuas imperfeições. Ele sabia que tu queria prometer 1 milhão de coisas para eles, mas mesmo assim ele te escolheu. Ele sabia que Judas iria negar ele, mas mesmo assim ele escolheu Judas. E a palavra de Deus diz que ele dividiu o pão com Judas, o primeiro pedaço, a primeira fatia. É como quando a gente vai numa festa, que o primeiro pedaço de bolo é para alguém especial. A primeira fatia daquele pão da Santa Ceia, a última Santa Ceia, foi para Judas. Só que aí você imagina agora Judas pensando, meu Deus, ele me deu o primeiro pedaço. E mesmo assim o arrependimento não afetou o coração dele. Mesmo assim ele continuou com aquela ideia de entregar Jesus. Só que
tinha 12 discípulos. 12 discípulos. Dentre esses 12 discípulos, Judas era um deles. Então, os 11 que sobraram, será que esses 11 não conseguiram influenciar Judas a fazer o certo? Não conseguiram, porque talvez eles estavam desapercebidos. Quem sabe tem alguém do teu lado precisando de um conselho teu, uma influência tua, até mesmo um abraço teu. Mas a gente está tão despercebido que a gente não está percebendo. Quem sabe essa cadeira do teu lado que está vazia aí é a pessoa que você está desapercebido, que está passando por ti precisando de uma palavra. Que nem hoje o irmão falou, lá na frente do mercado ele tinha uma aula, tinha alguém. Então, imagina comigo, Judas talvez estava num desespero. Só que quando ele olhou para um lado, ele não viu ninguém. Quando ele olhou para o outro, ele não viu ninguém. Ah, Lisa, mas tu está defendendo Judas? Não, eu não estou defendendo. Mas ele era ser humano como a gente. E aí você imagina agora ele talvez num desespero, sem ter um ombro amigo. Eu já estive assim. Vocês já estiveram assim, eu tenho certeza. Eu já estive assim, irmãos. Quando eu precisei de alguém do meu lado, e quando eu olhei para o lado, tinha alguém. Ou quando eu precisei de alguém do meu lado, e quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém. E talvez eu fui por outro caminho. Mas quando eu olhei para o meu lado e vi alguém, eu consegui ir para o caminho certo. Quem sabe você está olhando para os lados e não está vendo nada. Quem sabe você é Judas, não estou te chamando de traidor. Não entenda. Não, mas eu estou te dizendo, talvez você está indo por vários lugares e não está conseguindo encontrar o teu propósito. E aí, cadê Pedro nessa hora? Cadê Tomé nessa hora? Cadê João? O apóstolo do amor? Cadê João? Para falar, ei, Judas, não se desespera. Jesus está com a gente, vamos seguir. Ei, Judas, segura aqui a minha mão, vamos seguir. Mas não, naquele momento não tinha ninguém. E aí Judas foi lá com a cabeça fraca e vendeu Jesus pensando que ali era a solução. E aí quando Judas vendeu Jesus, vocês sabem toda aquela história de Jesus no Getsemane, quando chegou os soldados e Judas beijou o rosto de Jesus, e ali tinha Pedro. A gente tem um ministério de dança que eu costumo falar que ali tem Pedro comigo, que é a Joana, aquela que pega a espada e, sabe? A minha defensora, a Pedro, mas também é brava, mas é Pedro, é minha discípula. Então assim, ó, eu fico pensando, imagina Jesus tinha orgulho de andar com Pedro. Eu tenho orgulho de andar com ela, eu sempre ando no meu chaveirinho, sabe? Então assim, ó, Jesus amava andar com Pedro. Então por que Pedro, que era um dos mais próximos de Jesus, não falou, ei Judas, acorda, tu tá indo para outro lado, eu tô vendo, tu tá diferente. A gente conhece os nossos amigos quando estão diferentes. A gente conhece nossos amigos quando estão precisando. E isso não sai da minha cabeça. Por que aqueles 11 discípulos não influenciaram Judas para fazer o bem? Por que eles não perceberam que Judas estava se perdendo no meio do caminho? Olhem mais para o lado, irmãos. Vamos olhar mais para o lado. Tem pessoas do nosso lado, da nossa família, se perdendo no meio do caminho e vendendo Jesus por moedas, vendendo Jesus por momentos, vendendo Jesus por prazeres, vendendo Jesus por relacionamentos, vendendo Jesus por bens materiais, e a gente não está percebendo. E então, no Getsemane, aquele Pedro, como eu falei para vocês, estava lá com Jesus, cortou a orelha de Malco, e Judas fez todo aquele ato de traição. Jesus foi vendido, entregue na cruz. Agora eu quero chegar em uma parte muito importante. Quando Judas se arrepende, e aí ele chega e tira sua vida. E aí, cadê o amigo? Cadê os 11 que sobraram? Por que eles não falaram assim, Judas, espera mais um pouco, Judas. Eu sei que tu traiu Jesus, mas ele vai te perdoar. Judas, ele vai te perdoar, não precisa tu tirar a tua vida. A gente está deixando a nossa geração tirar a vida em depressão, ansiedade, medo. O medo, a depressão,
vencido nossos jovens. O medo, a ansiedade, a depressão tem vencido os lares, tem destruído relacionamentos, tem destruído casas, tem destruído relacionamentos de anos duradouros. Ansiedade e depressão tem destruído igrejas, pastores. Eu vejo igrejas sendo fechadas porque pastores estão sofrendo por ansiedade e depressão. Isso dói. Eu me culpo cada vez que eu vejo alguém se entregando para uma depressão, para uma ansiedade. E eu acredito que naquele momento Judas, ele sofreu de uma ansiedade, uma depressão tão grande que veio um sentimento de culpa nele, que ele se entregou para a morte. Ele tirou a própria vida. E se naquele momento tivesse alguém dizendo para ele: calma, o mestre vai morrer, porque tu entregou ele, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Calma, Judas, não é assim que vai resolver os teus problemas. Tem alguém do teu lado precisando ouvir um calma teu, precisando ouvir uma palavra de conforto da tua parte, mas você se acha incapaz porque você diz: não, eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de falha. Não, quem sou eu? Mas quem eram os discípulos? E mesmo assim Jesus escolheu eles. Quem sou eu? E mesmo assim Jesus me escolhe todos os dias. Quem é você? E mesmo assim Jesus escolhe você todos os dias. Então abre a tua boca e profetiza sobre a tua geração. Profetiza sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a cada lugar que você for. Não se ache incapaz, porque Jesus não escolhe os perfeitos para andar com ele. Jesus escolhe os tortos mesmo, os errados, mas ele vai capacitando, ele vai endireitando. A gente é só um homenzinho torto, mas ele vai endireitando aos pouquinhos. Conforme a gente vai reconhecendo que a gente é nada, ele consegue ter total liberdade para entrar no nosso coração e nos mudar naquilo que a gente precisa ser mudado. Então, o que eu sempre, quando reflito essa palavra, eu sempre me pergunto: meu Deus, mas por que aqueles 11 discípulos não falaram para Judas: Judas, espera, Judas, não tira a tua própria vida? Aí você imagina agora, Judas, ele estaria lá no céu. Eu não sei os mistérios de Deus, igreja. Eu não posso falar para vocês que ele está no inferno. Eu não sei os mistérios de Deus. No céu haverá mistérios. Eu não sei. Mas a palavra de Deus é clara: os homicidas não herdarão o reino do céu. A gente sabe disso. Mas eu creio num Deus que é amor. E eu consigo crer nisso. Eu já vi amigos meus tirando a vida. E eu consigo confiar. E acreditar, talvez você vai me chamar de louca, tá? Mas eu consigo acreditar e confiar que no último suspiro ele teve uma oportunidade de pedir perdão para Deus. Deus é um Deus de mistérios. Então eu não posso crer que uma alma foi pro inferno se ela estava totalmente destruída, dilacerada. Não tinha mais solução para ela. Eu não sei se você tem alguém que tirou a vida, talvez, e você carrega esse pensamento: será que vai pro céu? Será que não? Espere chegar o grande dia, porque lá no céu a gente vai ter mistérios. Lá no céu haverá surpresas. Quem a gente pensa que subiu, não subiu. Quem a gente acha que não subiu é quem está lá. Jesus é o cara. Jesus é demais. Por mais que a gente, nosso coração, às vezes julga as pessoas, mas o coração de Jesus é um coração bondoso, um coração cheio de amor, um coração que transborda amor. E eu creio que o Senhor Jesus hoje está entrando em cada lar aqui. Quem sabe você tem alguém que precisa sim que você chegue na tua casa e dê um abraço diferente. Não um abraço normal de final de culto, que eu chego em casa e talvez meu filho não é da igreja, meu marido não é da igreja, minha mulher não é da igreja, e eu venho sozinho e chego e digo: boa noite, minha esposa, esposo. Não, é um abraço diferente, é um olhar diferente, é um Jesus te ama diferente. Não seja os 11 discípulos que ficaram ali, ó, comendo moscas, segurando, tudo acontecendo na frente deles e eles deixando tudo acontecer. Não deixa Judas se perder do teu lado. E a gente sabe que uma amizade é muito importante para nós. A gente sabe o quanto uma amiga
é importante para nós? E qual tem sido o nosso papel para os nossos amigos? Será que a gente não quer andar com aquele torto? Ou com aquele que nos magoa, nos machuca? Eu já tive uma fase, igreja, que eu pensei assim, ó, perdoo, mas ele lá eu cá. Cada um no seu canto. Deus não quer isso. Não é eu perdoo e ele lá eu cá. Eu perdoo e eu vou continuar com ele porque ele precisa de força. Ele precisa sentir algo diferente. Tem pessoas que se espelham em vocês. E aí vocês querem ele caia ou lá. Esse ditado é muito real. Eu perdoo, mas ele cai ou lá. Não, eu perdoo e eu quero meu irmão do meu lado. Eu quero meu irmão trilhando o mesmo caminho comigo, seguindo o mesmo Jesus que eu, sentindo a mesma presença que eu sinto, sentindo o mesmo renovo que eu sinto. Eu quero ter um irmão do meu lado. Então eu não sei, de verdade, eu não conheço nenhum. Se eu falar que eu conheço alguém aqui, eu vou estar mentindo. Eu conheci a Stephanie numa vigília que a gente se conheceu, né? Hoje a gente se tem no WhatsApp, mas eu sinto, igreja, de todo o meu coração, que Stephanie, quando o Rafa cantava aquele louvor, eu olhei os três últimos, foi um jogado no outro, e Deus falava grandemente no meu coração que sim, tu precisa de pessoas do teu lado. Eu conseguia sentir algo diferente dentro do meu coração, que é um cansaço, sabe? E eu não sei quem são as meninas, as mulheres aqui da casa, mas eu queria pedir para vocês, juntem mais, andem mais lado a lado com ela, porque ela é filha de pastor, né? A gente é filha de pastor, mas a gente não é super-heroína, a gente cansa. Tem momentos que a gente quer desistir, enfraquece, cansa. E eu já passei por isso muitas e muitas vezes. Mas quando eu olhei para um lado, tinha alguém. Quando eu olhei para o outro, tinha alguém. Então assim, ó, é bom olhar para o lado e ver alguém, né? Mas é tão difícil olhar para o lado e não ver ninguém. E muitas vezes é assim que tu se sente. Quando tu diz, vou mais um culto, eu vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. E muitas vezes é frustrado. Eu vou avivar mais uma vez e muitas vezes é frustrado. Mas Deus te diz pra ti, espera mais um pouquinho. Porque o que Ele tem preparado é muito grande. E aqueles que não quiseram andar ao teu lado e quiseram andar na frente, eles sabem do que eu estou falando, quiseram andar na frente, não aceitaram andar do teu lado, quiseram andar à frente. O Senhor vai ver com todos eles. Mas os que estão andando ao teu lado vão ver uma grande multidão. E quando eu digo muitos jovens, é muitos jovens mesmo. Talvez vocês pensem, meu Deus, mas isso já é história que todo pregador vem e fala. Mas é que é real. É real. A minha carne começou a tremer ali. E eu comecei a olhar para a Joana para ver, Deus usa a Joana, Senhor usa a Joana. E eu comecei a tremer e o Rafa começou a cantar. E aí Deus me mostrava, Stephanie, que tá difícil. Eu comecei a sentir a mesma dor, uma dor profunda, uma dor difícil, de algo assim, uma cobrança muito grande sobre o teu coração. Tu se cobrando muito. E eu começou meu coração a sangrar, parece uma dor muito forte, que eu já senti essa dor várias vezes lá no ministério dos meus pais. A gente se cobra muito mais quando a gente é filha de pastor. Então assim, ó, é o que eu te digo, calma. Tu tá no caminho certo. Só calma, que tudo vai acontecer no tempo dele. Continua fazendo esses cultos de jovens, porque logo, logo, aquelas cadeiras que estão encostadas lá, vai estar cheia. E eu não digo por multidão, porque Jesus andava com 12. Mas não são multidão qualquer. É uma multidão que saiu, que vai voltar. É uma multidão que saiu da presença de Deus, que vai voltar. E continua, Stephanie, nesse teu propósito, porque o Senhor tem se agradado de ti. E eu falo isso com o maior temor no meu coração. Deus tem se agradado de ti. De tudo que tu tem feito para Ele, Ele conhece teu coração. E Ele sabe de todos os teus sentimentos. Ele sabe de todo o amor que tu carrega no teu coração. Ele sabe de todas as lutas que tu carrega e todas as traições que
tu já passou. Ele sabe. Então o que eu peço para essa igreja, em nome de Jesus, quem é desse ministério, abrace ela. A gente precisa sim de alguém do nosso lado. Quem sabe você não se sentia capaz, você não se sentia alguém preparado para dar um abraço, para falar uma palavra. Mas não esqueça, igreja, Jesus escolheu 12 imperfeitos, mas Ele que fez esses 12 gerarem, andarem com Ele, gerarem milagres junto com Ele, verem milagres junto com Ele. E foram esses 12 que Ele cita na Bíblia. Então não se sinta incapaz. Amém?